Esse daqui é o Galaxy S25 Ultra. Ele foi meu celular por 8 meses. Já esse daqui é o S26 Ultra. E a pergunta que eu quero responder é simples. Depois de ter utilizado esses dois aparelhos, vale a pena sair do S25 para pegar o S26? E já adiantando, sim, o S26 Ultra ele é melhor, mas talvez não o suficiente para justificar a troca. Bora entender melhor? Bom, e dando um contexto aqui pra vocês, eu utilizei o S25 Ultra como meu celular principal durante 8 meses, e realmente foi o celular que eu achei que eu iria ficar alguns anos com eles, até que apareceu uma oportunidade de eu testar o Galaxy S26. E eu senti que eu precisava fazer esse vídeo, porque o S25 ele nunca me deixou na mão, e muitas pessoas pagam 3, 4 mil reais só pra poder atualizar pro modelo novo, sendo que na verdade, a diferença nem é tão grande assim. Existe até uns downgrades em relação ao S26 Ultra. O design dos dois tem apenas uma pequena mudança aqui no módulo das câmeras, além de que o S26 Ultra ele é um pouco mais arredondado. E ele também puxou o design dos novos Galaxy Fold, que é todo unificado aqui com painel de vidro, diferente do S25 Ultra que é cada câmera por si. E um downgrade em relação ao S26 Ultra é que o S25 Ultra é de titânio. Eu já deixei esse celular cair apenas uma única vez. Ele quebrou o piso da minha casa. E no celular não fez nada. Agora o S26 Ultra ele é de alumínio, ou seja, ele dissipa um pouco melhor o calor, mas como o S25 Ultra já fazia esse serviço muito bem, a diferença não vai ser tão grotesca assim. Lógico, a construção do S26 é uma construção muito boa, realmente uma construção de celular premium, mas o S25 Ultra ainda assim passa uma construção um pouco mais rígida e mais séria também. Então sim, existe um pequeno downgrade em relação ao S26 Ultra. Sobre o peso, a diferença mínima, se não me engano a diferença entre os dois é de apenas 4 gramas, imperceptível na mão, e o S26 Ultra sendo minimamente mais fino, que essa é uma diferença que eu percebi, mas que realmente não me afetou tanto assim no meu uso. Agora, um ponto extremamente importante de eu passar aqui pra vocês é sobre a tela desses dois aparelhos. A Samsung anunciou no Galaxy S26 a tela de privacidade, que realmente foi uma tela que eu gostei dela, até foi uma tela que eu realmente utilizei, mas não espere muito dela, porque se você for observar aqui, ela tem dois modos. Um modo normal, que é apenas você pegar e ligar, aqui ela já vai estar fazendo um pequeno serviço de escurecimento da tela, ela não bloqueia, tá? Apenas dá uma escurecida, e o modo de privacidade máxima. Esse sim, um pouquinho que eu virar aqui, você já não consegue enxergar mais nada. E lógico, essa proteção funciona nos 360 graus. Mas a privacidade máxima, sinceramente, é uma bosta. O porquê? O preto fica cinza, destrói a qualidade da tela. Todas as cores do aparelho ficam extremamente lavadas. Isso daqui tá extremamente lavado. Sinceramente, parece aqueles painel antigo TN, velho. Para você utilizar em aplicativo bancário, quando você for digitar um PIN, até que sim, vai valer muito a pena, com certeza. Mas agora você utilizar isso daqui 100% do seu tempo é pedir pra jogar uma tela top dessa daqui fora, literalmente. Fora também que com essa implementação, o antirreflexo da Samsung piorou bastante, tá? No S25 Ultra, o antirreflexo dele é muito bom. Logicamente, se você utilizar com película, não vai ter muito bem. Mas se você utiliza sem película, a diferença entre os dois fica óbvia no antirreflexo. Então, em tela eu vou estar escolhendo o S26 Ultra, mas por causa de uma coisa. O Privacy Display, você pode ativar as condições para ele estar ativando. Como, por exemplo, em pins, ou então em pop-ups, ou seja, quando aparecer uma notificação aqui, ele vai deixar apenas a notificação escura, o resto da sua tela vai ficar normal. Isso é muito bom. Se não fosse por essa função, eu realmente não teria como recomendar, porque o modo mínimo dele apenas escurece a sua tela. Quem tá do seu lado vai conseguir enxergar normalmente, só que um pouco mais escuro, ou seja, não é tão útil assim. Sobre as suas câmeras, aqui sim a Samsung deu uma melhorada. O porquê? A câmera principal continua de 200 megapixels nos dois celulares, porém a abertura da câmera do Galaxy S26 mudou, ou seja, agora o sensor dele consegue captar um pouco mais de luz. Isso em ambientes claros não faz tanta diferença assim, pra falar a verdade, mas em ambientes escuros, em fotos noturnas, dá uma diferença bem grande. E bom, vou estar deixando aqui passando pra vocês na tela agora algumas fotos que eu tirei com esses dois celulares. O S26 a gente pode perceber a melhora, principalmente em baixa luz, por causa da melhoria da abertura da lente que ele tem e também por causa do processamento dele. E logo em seguida já vem os vídeos. Bom, esse daqui é o comparativo de câmeras do Galaxy S26 Ultra com o Galaxy S25 Ultra. Os dois estão rodando aqui a 4K 30 frames por segundo, ou seja, 30 FPS, na câmera padrão dele. Não mexi, não configurei nada. E essa daqui é a qualidade que os dois celulares conseguem entregar. Vou tentar colocar um objeto em foco aqui, e consegue focar melhor. Os dois
Tem um foco muito bacana. Vou estar colocando agora na lente 3x dos dois telefones. Olhando aqui, parece que o Galaxy S25 Ultra tem uma coloração um pouco mais alaranjada, como se fosse o do iPhone. Enquanto a do S26 Ultra parece ser um pouco mais padrão mesmo. Mostrando aqui pra vocês, comparativo dos dois. Tô colocando os dois lado a lado, então agora a câmera de 5x dos dois telefones. E essa é a qualidade que os dois telefones entregam. Além também da câmera de crop 10 vezes. Essa daqui é a câmera 10 vezes dos dois celulares. Uma qualidade sim, muito boa, além da sua câmera 0.6. E nessa aqui vocês também já podem tirar sua conclusão sobre qual que é a qualidade de som desses dois aparelhos também, do seu microfone. Eu vou estar descobrindo só depois, na hora da edição de vídeo, mas eu sei que a qualidade de microfone do Galaxy S25 Ultra, que já é um aparelho que eu já estou utilizando por um bom tempo, é uma qualidade sim, bem decente. Além também de que eu não poderia deixar dos dois aparelhos. E essa daqui é a qualidade. Aparentemente aqui o Galaxy S26 Ultra contém uma qualidade um pouco melhor, ó. Agora eu tô contra o sol, como é que os dois conseguem se virar. Vou ir com a luz normal aqui para vocês verem como é que fica. E essa daqui é a qualidade dos dois. Como eu disse, o S25 Ultra aparenta entregar uma qualidade um pouco melhor, um pouco mais natural, enquanto a do S26 parece ser um pouco mais fria. Mas tirando isso, a estabilização do S26 Ultra parece estar muito melhor, tá? Olhando aqui, eu preciso ver mais quando eu estiver realmente na edição de vídeo. Mas os dois aparelhos entregam sim uma qualidade muito decente. E aí, o que vocês acharam? Sobre desempenho entre esses dois celulares. O S26 Ultra vem com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, enquanto o S25 Ultra usa o Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ou seja, são dois processadores ótimos, que em diferença de benchmark, o S26 Ultra vai fazer mais ou menos 1 milhão de pontos a mais. Mas sinceramente, no uso real, a diferença vai ser tão pouca que 98% das pessoas não vão fazer a mínima diferença. O S26 Ultra vai abrir suas app 0,1 segundos mais rápido, vai fazer a coisa 0,2 segundos mais rápido, mas sinceramente, no uso normal, se você não tiver com os dois aparelhos em mão, aqui realmente testando, ver quem que abre primeiro, a diferença é tão pouco que chega a ser patético ficar comparando esse tipo de coisas. Você vai perceber uma diferença um pouco maior quando você estiver fazendo multitarefas muito pesado, com vários aplicativos abertos, ficar trocando de abas o tempo inteiro, ou então para quem usa o celular muito para poder jogar em emulador, conectar um gamepad nele aqui e quer rodar jogos pesados como GTA V, Cyberpunk, Red Dead, eu já vi gente rodando no celular, aí sim ele vai fazer uma pequena diferença. Mas é um público muito nichado que vai utilizar isso daqui, que o desempenho não justifica o upgrade para 99% das pessoas. E o aquecimento, o S26 esquenta um pouco menos, mas é muito pouco, principalmente por causa da sua construção em alumínio. Agora, um ponto muito interessante de falar sobre eles: bateria e carregamento. Aqui sim, o S26 Ultra leva melhor, mas com uma vírgula. Os dois têm 5.000 mAh de bateria, baterias dos dois são praticamente iguais, porém eu achei que o S26 Ultra, por conta do processador dele, tá um pouco mais otimizado, tá? Ele me garantiu ali cerca de 1 hora e meia mais de tela em relação ao S25 Ultra. Mas no carregamento, a Samsung aqui colocou um carregamento de 60 watts no Galaxy S26 Ultra em comparação aos antigos 45 watts do Galaxy S25 Ultra. Ou seja, o seu celular ele vai carregar um pouco mais rápido sim, mas realmente não vai ser uma diferença absurda, sabe? Vai ser uma diferença ali de mais ou menos 30, 20 minutos no carregamento total dele. Se esses minutos realmente fazem diferença, se você precisa carregar o celular no meio do dia, que sinceramente você tem que ter um uso bem pesado para poder fazer isso, aí talvez vale a pena considerar o upgrade. Mas, na maioria das pessoas, esse upgrade não vai fazer tanta diferença quanto. Mas, agora uma coisa que a Samsung decepcionou muito no Galaxy S26 Ultra: a vida útil da bateria. A Samsung aqui promete uma vida útil de bateria de 1.200 ciclos no Galaxy S26 Ultra, enquanto no Galaxy S25 Ultra vai até uma bateria de 2.000 ciclos, tanto que eu estou utilizando esse celular há cerca de 8 meses e a bateria dele ainda continua em 100%. Ou seja, a bateria do S25 Ultra vai durar mais. E se você pretende ficar muito tempo com o celular, talvez seja um ponto a se considerar no S25 Ultra. Agora falando sobre a parte do software, a parte de IA dos dois aparelhos, quando o S26 Ultra foi lançado, ele realmente tinha alguns recursos de IA a mais ali que ele poderia fazer, mas poucos meses depois esses recursos já chegaram no Galaxy S25 Ultra. Recursos esses como a nova Bixby que o S26 Ultra tem, e usando aqui como exemplo o recurso de criar coisas que já tá no Galaxy S25 Ultra. Esse daqui é o Galaxy S25, mais S26 aqui do lado, que, ou seja, os novos recursos de IA já estão nos dois aparelhos. Então realmente é um ponto que a gente não deve levar em consideração agora, porém
nos próximos lançamentos da Samsung, o Galaxy S25 Ultra pode ficar de fora de alguns novos recursos, né? A gente sabe que a Samsung promete os 7 anos de atualização, mas são 7 anos de atualização totalmente capados que ela coloca nos seus aparelhos, né? Mas no momento os dois fazem exatamente o mesmo serviço. O Galaxy S26 Ultra pode ser ali 5, 2% melhor, mas sinceramente é uma coisa que eu nem sequer consegui reparar a diferença. E por exemplo, as funções de IA que eu realmente uso, como o Audio Eraser, que é, por exemplo, quando eu pego um vídeo, eu consigo vir aqui no sinalzinho de inteligência artificial, ele vai analisar o áudio desse vídeo pra mim e eu consigo remover tanto os ruídos, os barulhos de fundo, tudo que tem aqui direto pela IA do Samsung. Isso daqui me salva muito, principalmente porque se dá alguma queda de energia, eu perco nos meus arquivos de áudio, então eu tenho que utilizar o áudio do celular para poder estar postando os vídeos. E essa função me ajuda muito a melhorar a qualidade de áudio do celular. Outra coisa clássica também que eu utilizo muito, inclusive eu gosto de utilizar com a canetinha, que inclusive é um tópico que eu já vou estar falando dela, é o AI Eraser, que você seleciona um objeto e você pode simplesmente apagar ou mover esse objeto. E a Samsung tem, se duvidar, a melhor IA para fazer esse tipo de coisa. Essa IA me ajuda muito. Logicamente, às vezes fica um pouquinho bugado, mas dá pro gasto sim. Resumindo, no momento, os dois estão iguais nesse quesito. A S Pen dos dois tem uma pequena diferença, que foi a S Pen do Galaxy S26 Ultra é um pouco mais fina e também a cabeça dela não é achatada, ela é curvada junto do aparelho. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar aqui e colocar minha S Pen e guardar ela normalmente. Não, eu tenho que pegar, eu tenho que olhar a formatura aqui, ver se tá certo. Aí sim eu posso encaixar para poder ficar coerente com o design do aparelho, porque se eu encaixar do outro lado, ela tem caixa, mas fica levantado isso daqui. Sério, Samsung, qual que é a dificuldade de vocês dificultarem as coisas simples que já funcionavam antigamente? Não tinha razão nenhuma para eles dificultarem uma coisa tão simples, mas é um tópico que eu tenho que falar aqui para vocês. E sobre a funcionalidade da S Pen dos dois, as duas são iguais, não tem Bluetooth e fazem o mesmo serviço uma da outra. Então nesse ponto eu vou colocar a do S25 Ultra como a melhor. Agora falando sobre preço, o Galaxy S25 Ultra, ele me custou, na época que eu paguei nele, cerca de R$4.300. E hoje, 8 meses depois, eu ainda consigo vender ele facilmente do estado que ele tá aqui por cerca de R$4.000. Ou seja, eu praticamente não tive desvalorização com esse celular. E já o Galaxy S26 Ultra me saiu R$5.800. Porém, eu peguei ele junto com o Galaxy Buds 4 Pro, que só esse fone aqui sai na casa dos R$1.400. Então, se a gente descontar o valor do fone, ele saiu ali por cerca de R$4.400 pra mim. Mas eu vou estar colocando ele no meio a meio, como se ele tivesse saído pra mim por R$5.000. Inclusive, eu vou estar deixando o card aqui em cima quando eu fiz um unboxing desse celular com esse fone pra quem tiver interesse. E sinceramente, por essa diferença média que eu paguei entre os dois de cerca de R$800, R$700, eu acho que sim, eu pagaria mais no S26 Ultra, mas por um motivo em específico. O S26 Ultra, ele é muito mais fácil de vir com armazenamento de 512, enquanto o S25 Ultra tem apenas 256 GB de armazenamento. É o modelo mais comum do S25 Ultra. No meu caso, fez sentido porque eu não acordei um dia e falei, nossa, o S25 Ultra tá ultrapassado, não é mais celular do ano, tem que jogar ele fora. Não, simplesmente porque eu consegui uma condição boa que o Galaxy Buds 4 Pro entrou na jogada. Eu até tenho o meu Galaxy Buds 2 Pro, mas já tô utilizando ele há 5 anos, já tá pedindo arrego, o coitado. Porque senão não faria o mínimo sentido eu ter comprado o Galaxy S26 Ultra se não fosse pra gravar conteúdo. Se fosse pra pegar pra mim, sinceramente, não valeria a pena. Eu pagaria até uns 600, 700 reais. Se você vai utilizar muito a tela de privacidade, que é muito mesmo ficar atualizado, já até uma diferença de cerca de R$1.000 eu acho válida se o S26 Ultra tiver mais armazenamento. Porque a diferença entre os dois são tão poucas, como pude demonstrar pra vocês, que eu acho que começa a perder o sentido você querer pagar muito mais só por causa de umas firulas a mais que o S26 tem. Como, por exemplo, o modo de estabilização horizontal. Eu não vou negar, esse modo é muito legal, mas eu realmente não me vejo utilizando isso daqui no meu dia a dia. Eu me vejo no máximo pra poder estar fazendo um B-roll ou outro, coisa que o Galaxy S25 Ultra já tinha uma estabilização muito boa. Então, pra mim, eu vejo o S25 Ultra como um competitivo fortíssimo pro Galaxy S26 Ultra, porque a bateria dele vai durar mais. As diferenças dos dois são basicamente mínimas, ele é um telefone mais resistente e ele sinceramente passa uma cara de um telefone muito mais sério do que o Galaxy S26 Ultra. Mas vai de você analisar se os pontos do Galaxy S26 Ultra realmente fazem sentido em relação ao Galaxy S25 Ultra. Mas uma coisa eu posso ter certeza, qualquer um desses dois que você pegar, você vai ficar extremamente satisfeito com eles, porque são dois celulares muito bons. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui na Imports Tech. Valeu e até a próxima.